Dr. Newton, como o novo código foi recebido pelos magistrados? É uma pergunta extremamente polêmica, porque minha percepção pessoal é de que houve uma certa tensão entre a advocacia e a magistratura. Há quem atribua a este código o papel de um código dos advogados. Mas eu penso que é preciso termos otimismo em relação ao novo código. O novo código, ele aposta em mudanças de ordem cultural, e nós só teremos condições de efetivamente sentir os seus resultados, se serão positivos ou se serão negativos, ao longo prazo. Porque há uma necessidade, inclusive é um princípio estabelecido no novo código, o princípio da cooperação, há uma necessidade de que haja uma atuação de todos os sujeitos processuais no sentido de se construir um sistema de justiça melhor. O novo código também fala sobre o Centro de Solução Consensual de Conflitos. Como seria isso? Essa é uma das grandes inovações positivas do novo código. Nós temos hoje, a partir dos dados do Justiça em Número, nós sabemos que nós temos cerca de 100 milhões de processos em tramitação no Brasil, o que dá cerca de um processo para cada 2 habitantes. Então é um quadro extremamente grave, né, de litígio que ocorre no Brasil. A ideia dos centros de soluções consensuais, especialmente voltados para a administração pública, é que haja um maior diálogo institucional entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Boa parte, mais de 50% dos recursos em tramitação nos tribunais, eles são oriundos do poder público, da administração pública federal, estadual e municipal. Então é importante que o entendimento jurisprudencial, a palavra final do Poder Judiciário, ela possa ser reproduzida a partir de soluções adotadas pela própria administração pública. Então esses centros de conciliação, eles servem para isso, para que o entendimento dos tribunais possa se propagar efetivamente no âmbito da administração pública, reduzindo esse grau de litigância que nós temos hoje no direito brasileiro. Então a solução consensual seria uma tendência? É uma tendência, é uma aposta e que vem resultando em números produtivos no sentido de reduzir o quantitativo de demanda que nós temos no direito brasileiro. Nós temos diversas frentes de trabalho, seja no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, seja no âmbito a Justiça Federal, ela foi um laboratório, principalmente a partir do surgimento dos juizados especiais federais no ano de 2002, e as experiências são muito positivas, especialmente em diversos projetos que a Justiça Federal teve a oportunidade de encampar, juntamente com a Caixa Econômica Federal, juntamente com o Instituto Nacional de Seguro Social, e isso tem resultado em números extremamente positivos no sentido de reduzir esse grau de litigância. Assim todas as partes saem ganhando, né, Dr. Newton? Com certeza. A ideia da solução consensual é que se encontrem respostas que possam atender todos aqueles que necessitam do Poder Judiciário. E uma outra novidade do Código está relacionada aos recursos, não é isso? O que mudou? Nós temos mudanças sensíveis no âmbito do sistema recursal brasileiro. A primeira delas foi a extinção do agravo retido e também a redução de possibilidades no que diz respeito à interposição do agravo de instrumento. Hoje o agravo de instrumento ele só é cabível em situações específicas que foram previstas no novo código, e as demais questões que antes eram objeto de recurso para os tribunais, elas deverão ser alegadas no recurso final da sentença, que é o recurso de apelação. Essa seria talvez uma mudança de grande relevo no âmbito do sistema recursal, no sentido de reduzir o quantitativo de recursos que tramitam nos tribunais. Uma outra mudança que visa desestimular recursos fadados ao insucesso é a previsão de honorários advocatícios recursais. Ou seja, cada vez que a parte recorre, se o recurso dela não obtiver êxito, isso poderá implicar em incremento dos honorários de sucumbência. Então a parte precisa avaliar efetivamente a viabilidade daquele seu recurso antes de interpô-lo. Então essa é uma mudança realmente extremamente positiva, porque o que se espera é que a médio prazo isso possa reduzir a quantidade de recursos que tramitam nos tribunais. E por último, a própria ideia do sistema de precedentes. Nós tivemos mudanças no sentido de que diversas decisões dos tribunais agora,
elas passam a ser decisões vinculantes e isso também, o que se espera é que possa reduzir a médio prazo a interposição de recursos dirigidos aos tribunais. Existe algum destaque que o senhor gostaria de dar em relação a essas novas mudanças? Acho que um destaque seria, especialmente no âmbito dos tribunais, a criação do incidente de resolução de demandas repetitivas. Sempre que houver um risco de demandas repetitivas no âmbito do Poder Judiciário, essas questões poderão ser solucionadas através desse incidente no âmbito dos tribunais, a matéria de direito, e depois isso será replicado para os demais órgãos do Poder Judiciário. Então, essa é uma mudança que ela, se bem utilizada, é uma ferramenta de gestão, sobretudo, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Isso, se bem aplicado, poderá implicar em redução, em racionalização da atividade jurisdicional do Poder Judiciário brasileiro.